Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Tackle Baixo. Bom, a ideia desse vídeo hoje é fazer um negócio um pouco diferente. Eu fiz meio que um resumo aí dessa primeira fase, tá? Ele é um vídeo em colaboração aí com o Felipe Oliveira, tá? Que é árbitro aqui no Paraná. Ele tá aí, por aí, vamos dizer assim, já desde 2009. É um cara que tem muita experiência, é um dos melhores árbitros do país aí, fácil, tá? Qualquer lista dos melhores árbitros aí do país, você vai encontrar o nome dele. E é um cara que tem um apreço aí pelas estatísticas, é um cara que gosta de registrar também a história do futebol americano aqui no Paraná. Ele tem muito dado de coisa antiga e tal. E ele trocou uma ideia comigo, a gente tava falando um pouco aí sobre essa primeira fase e tal. Ele falou, pô, eu consegui uns dados um pouco interessantes, o que você acha e tal. Aí ele me mandou esses dados, eu analisei, achei que seria legal aí. Então a gente vai estar fazendo. É um resumão, tem algumas informações e tem umas análises minhas junto, beleza? Então, vamos lá. Bom, começando simples, então foram 10 jogos, tá? A gente teve 7 vitórias de mandantes e 3 de visitantes, tá? A princípio parece comum, né? Padrão, normal. Mas o levantamento que a gente fez mostra que os times mandantes fizeram 129 pontos e os visitantes fizeram 132 pontos, né? E aí, olhando essa estatística, a gente consegue ter uma noção um pouco maior de como foi equilibrado, né? Essa primeira fase. E eu diria assim que equilíbrio é a palavra que define essa primeira fase do estadual, tá? Eu acho que já era um pouco previsto, a gente já imaginava que poderia ir um pouco para esse lado. E eu achei, sinceramente, que seria nivelado, mas por baixo, tá? Eu não achei que a gente fosse ter muitos jogos bons. E me surpreendeu um pouco, na verdade. A gente teve alguns jogos bem interessantes, tá? A diferença é que os jogos que a gente imaginava que seriam bons não foram, e os jogos que a gente imaginava que talvez não pudessem ser tão bons, ou talvez pelo menos menos que esses outros, acabaram sendo muito bons, né? Então, eu já falei em outros vídeos, mas os jogos da Elite deixaram um pouco a desejar, né? Foram jogos um pouco mais fracos, e a gente já deu até alguns motivos imaginando isso. E os jogos do interior, das divisões leste, oeste e norte, por ser só dois times e ter essa melhor de três, acabou deixando as coisas muito bem niveladas. Então eu acho que esse foi a grande sacada. E eu, sinceramente, dou um pouco de mérito nisso aí para a federação, né, paranaense, que teve a ideia de colocar esse formato nesse ano e deu muito certo. Sinceramente, eu acho que se não for aí o estadual mais legal de acompanhar, tirando aí o bias, né, mas eu acho que é um dos mais legais com certeza. Bom, eu tenho anotado, por isso que eu tô com o caderno aqui, se vocês me virem olhando para baixo é por causa disso, tá? Mas eu tenho os melhores ataques, então, um top 3 pra gente colocar. O Saints, o Curitiba Guardian Saints com 53 pontos. Em segundo, Maringá Pirates Maringá Pirates com 50 pontos e o Londrina Bristlebacks com 49 pontos, tá? O Bristol e o Pirates foram os times que fizeram 3 jogos, os únicos aí dessa primeira fase. Então, se a gente fosse tirar os dois aí dessa briga, vamos colocar um quarto lugar. Croc e HP juntos fizeram 26 pontos, seguido de perto aí pelo Olympias que fez 22. Todos esses times com 2 jogos, só o Pirates e o Bristol com 3, tá? Apesar de ter sido tanto assim, se a gente tirar o último jogo de Pirates e Bristol, eles ainda ficariam nesse primeiro, né? Nesse top 3. O primeiro jogo foi 30-27, então teve bastante ponto de qualquer forma. Então, assim, dá para ver bem que os jogos do interior tiveram um destaque um pouco maior, né? Até em razão disso. A gente tem também os dados das melhores defesas, tá? Então, o Croco terminou com a melhor defesa tomando só 9 pontos. O Saints foi a segunda melhor com 10. O HP a terceira com 12. E aí fechando o 4 aí o Olympians com 13, porque ficou realmente muito próximo, então acho que dá para colocar. Então dá para ver que os times estão bem nivelados, né? Isso
tem sido o padrão aí, e é sempre bom falar porque realmente é uma estatística interessante. Falando de rendimento, a gente ficou com 3 equipes então que fecharam em 100%, né, de aproveitamento, que foi Croco, Olympians e Saints, todos com 100% de aproveitamento. No caso do Olympians e dos Saints, eles poderiam potencialmente jogar um terceiro jogo e acabaram liquidando em 2 partidas, o que foi muito bom para as equipes, obviamente, porque você ganha uma semana a mais de preparação para o Wild Card, né? E o Croco, por mais que não tenha essa questão das 3 partidas, mas jogou as 2 primeiras da Elite, então também vai ter um tempo a mais aí entre a segunda partida e a próxima. E além disso, por ter ganho as 2, já vai direto para a semifinal. Então o Croco fez as 2 primeiras partidas da Elite, ganhou as 2, ganhou aí a primeira seed, vai jogar direto à semifinal, e ainda vai ter esse descanso a mais que é da fase de Wild Card. Outra estatística bem interessante, e eu sinceramente achei a mais legal, na verdade, foi o que o Felipe levantou aí, é que a gente teve apenas um blowout nesse campeonato, e que foi a partida aí entre São Miguel Indians e Cascavel Olympians, que terminou 0-0, foi pro overtime, e aí o Olympians ganhou com o TD ali no overtime. Então, um só blowout já é interessante, mas a estatística fica mais legal quando a gente vê que a única vez que isso aconteceu pelo estadual foi lá em 2009, aliás, que foi o primeiro estadual, né, que teve aqui no Paraná, full pads e tudo mais, que foi um torneio até diferente, né? Foi um torneio de um fim de semana só, tinham menos equipes e o pessoal jogou meio que encavalado, tudo certinho. E essa partida foi Hurricanes 32, Ponta Grossa Tigers 0, tá? Então, assim, desde lá a gente não tinha tido um campeonato com um só blowout. É mais um fato aí para corroborar com a teoria aí do equilíbrio, né? Aquele primeiro campeonato tinha as equipes muito equilibradas, né? O Croco e os Spiders fizeram um Paraná Bowl, mas o Hurricanes tinha um time muito forte, que foi base aí até pro Paraná HP anos depois, né? O Tigers tinha uma equipe muito forte também, inclusive o quarterback do Tigers nesse jogo foi o Dennis Prantz, no campeonato inteiro, né? Mas foi o Dennis Prantz, que é uma figura famosa aí da FABR. Nessa época ele era, se eu não me engano, ele era atleta do Arsenal e veio para cá só para fazer o campeonato, então assim, era um time forte de qualquer forma, né? Então, aquele campeonato foi equilibrado e esse agora também tem sido. E aí, para fechar, a gente não consegue ficar sem dar um pouco de opinião, né? Eu quis colocar um temperinho a mais, uma pimenta, e colocar a minha surpresa positiva e a minha surpresa negativa do campeonato, tá? Que, vamos colocar assim, eu acho que já é um pouco esperado o que eu vou falar, talvez não, mas eu quero deixar claro aqui pra gente colocar os pingos nos is, tá? Então a surpresa do campeonato, para mim, tem sido o Londrina Bristlebacks, tá? Não necessariamente por achar que o Pirates fosse atropelar os caras, não é isso. Mas conseguiu forçar um terceiro jogo, fez uma primeira partida muito boa, poderia ter ganho. A segunda partida venceu e venceu bem, assim, não ganhou com distância, né? Os jogos foram equilibrados, mas conseguiu ali no segundo tempo fazer uma boa partida e superar o Pirates. E a terceira agora estava vencendo e estava vencendo assim até o fim do jogo mesmo, né? Então é uma equipe muito forte que mostrou muita evolução, eu acho, talvez uma das que mais mostrou evolução aí, né, nesse período. E vai jogar a D2, né, do Brasileirão, que eu acho que é bem interessante, porque a D2, e daí eu vou falar isso mais pra frente também, no segundo semestre, mas ela não tem equipes tão fortes. Ali também, eu acredito, que vai ser algo um pouco mais nivelado. O Bristol fez uma primeira fase muito boa, tá? E chega com muita moral pro chaveamento do Pinhão Bowl. Tudo isso aí ajudando, no segundo semestre, às vezes, conseguir pegar um reforço ou outro, aí pode ser um time que vai despontar aí na D2, tá? Tem o Saints também, que vai jogar e também fez uma excelente primeira fase. Mas o Saints a gente ainda vai ver agora no chaveamento do Paraná Bowl, né? Então, sinceramente, eu já esperava o Saints um pouco mais forte.
É um time que eu acompanho um pouco mais até por estar aqui na região. Então a minha surpresa positiva é o Londrina Bristlecats. E como decepção, talvez não tenha ficado claro no último vídeo, mas eu acho que vai ter que ser o Brown Spiders, tá? Eu esperava muito do Spiders. Eu acho que tem uma defesa muito forte, é um time muito bem organizado defensivamente, tá? Teve alguns reforços interessantes, inclusive na linha ofensiva. Eu já falei aí, mas veio uma galera do Stepos, teve o Rômulo Tuleski voltando, que é um cara excelente também, mas o ataque não engrenou. E isso é um grande problema, tá? É uma decepção, eu esperava muito mais, especialmente com o Croc e HP não jogando tão bem, né? Eu achava que o Spiders podia dar uma guinada um pouco maior e tá patinando, tá? Eu separei alguns dados interessantes aqui, mas o ataque do Spiders foi o segundo pior do campeonato, tá? Nessa primeira fase, com 12 pontos, ganhando só do Curitiba Lions, que é o único time que não vai para uma segunda fase, né? Que não vai jogar nem o chaveamento do Paraná Bowl e nem o do Pinhão Bowl. Isso é preocupante, mas fica ainda mais preocupante quando você vê de onde vieram esses pontos, né? Então foram 2 field goals contra o Crocodiles, anotados pelo Fracaro, que são um special team, então, né, não entra como ataque. E no último jogo agora contra o HP foi uma pick six incrível, maravilhosa aí do Flavinho, já falei no último vídeo, vou falar semana que vem também, mas também não é de ataque. Então, assim, o time precisa se despertar e precisa acordar e precisa fazer esse ataque funcionar. Vai ter uma segunda chance agora, jogando o Wild Card. Talvez engrene e pegue o embalo aí para chegar mais longe, mas até aqui é sim a minha decepção do estadual até agora. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixei nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham desse formato um pouco diferenciado. Às vezes dá pra gente fazer alguma coisa parecida aí na D1 e na D2 do Brasileirão, talvez aí na Liga BFA também. E talvez tenha um outro campeonato aí que eu vou falar um pouco pra frente, mas aí deixa pra depois, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.